Olá, estudantes! Olha só que novidade! Hoje, dia 15 de outubro, é o Dia dos Professores. Então, em homenagem aos meus alunos tão lindos e tão queridos e tão dedicados, eu estou regravando a nossa aula Tendências do Mercado de Trabalho em Comunicação, no curso de pós-graduação da Laureate. Eu sou a professora Thalita Godoy e não estou em hora extra, tá? Esse aqui é um presente meu do Dia dos Professores para aqueles alunos que realmente estavam tão interessados no conteúdo da nossa disciplina e infelizmente nós tivemos que suportar alguém ali mexendo misteriosamente, né? Um ghost que apareceu ali, babaca, diria eu, mas assim, um ghost, um fantasma, um fantasminha camarada que apareceu ali. Então, assim, atrapalhou um pouquinho o conteúdo, a concentração, a linha de raciocínio. Eu fiz o meu melhor, peço desculpas se eu também me perdi um pouquinho, mas eu resolvi regravar aqui. A gente vai utilizar aí uns 20, 30 minutos para trabalhar esse conteúdo da disciplina e na parte final da aula eu vou passar para vocês algumas orientações sobre a disciplina e orientações N1, N2. Eu tenho certeza que vocês estão tranquilos, tá todo mundo, quem sabe até já com a N1 feita, quem sabe até já postaram, mas são orientações que são válidas, inclusive, para as próximas disciplinas também. Então, eu te agradeço desde já por você me acompanhar aqui nessa jornada e aceite de coração. Só um professor que ama o que faz acaba tomando uma atitude extrema como essa, tá? Então é isso. Espero que você também se sinta inspirado a superar os desafios, a agir com paciência, inteligência emocional e saber que toda superação é uma vitória pessoal. Então eu fico mais feliz de ter uma desculpa para a gente trabalhar de novo esse conteúdo aqui que foi preparado com muito carinho para você que é meu aluno, minha aluna do coração. Bom, vamos lá. Gente, cultura digital não é moda, cultura digital é modo de vida, não é mais uma questão de estilo, não é mais uma escolha. A tecnologia veio para proporcionar para a gente essa mudança radical. A tecnologia dominou e a gente também precisa ter conhecimento para dominar, para aprender a usar todas essas ferramentas que estão disponíveis aí nesse novo mundo conectado. Os smartphones, os notebooks, os tablets, aplicativos, o que mais inventarem. Tudo isso proporciona mobilidade, onipresença para as informações circularem a tempo e a fora de tempo, em hora e fora de hora, e como é que se diz, de um modo ou de outro. Elas estão o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, circulando por aí. Cabe a nós selecionarmos o conteúdo que nos interessa e termos o juízo, a maneira como a gente lida com tudo isso. E nós vemos uma evolução, né, por falar ali de cultura digital. Nós passamos do analógico, que era a carta que eu sentava, escrevia, dobrava o papel, colocava no envelope, fechava, selava e ainda levava para o correio. Isso passou a ser mais instantâneo ainda com o e-mail, que foi assim um ganho tremendo. A gente começou a trabalhar por e-mail, fazendo um montão de atividades diversificadas. E a tecnologia evoluiu tanto que hoje em dia, principalmente os jovens, tem jovem hoje que nem tem e-mail, faz o e-mail só para poder acessar as plataformas digitais, né? Só para criar o acesso mesmo, mas eles pouco utilizam ali como vai e vem. Mas o WhatsApp, por exemplo, e outras redes sociais também, acabaram se tornando a principal ferramenta para essa troca de arquivos, para esse envio e recebimento de documentos, e enfim, hoje em dia dá para fazer um montão de coisas diferentes aí pelos aplicativos, mas não se pode ainda desprezar o e-mail. Eu teria comentado isso com vocês antes do seguinte, por exemplo, quando eu estou ali no WhatsApp, eu dou like, um monte de coisa, mas assim, vai passando, 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 né? A gente faz uma visita meio rápida ali nos conteúdos, nos contatos, nas redes sociais em geral, né?
Mas quando eu recebo uma pesquisa por e-mail, um convite por e-mail, uma informação, alguma coisa um pouco mais elaborada, estruturada, eu que adoro ler e escrever, gasto muito mais tempo, eu me dedico muito mais por e-mail do que, por exemplo, no Instagram. Se eu recebo uma pesquisa pelo WhatsApp ali, até que o Google Forms também facilitou bem, mas quando eu recebo por e-mail, principalmente se tem ali um campo para eu digitar, eu me dedico muito mais, eu gasto muito mais tempo do que em outras redes sociais. Por isso eu defendo que o e-mail, ele pode até, sei lá, perder essa funcionalidade ou ser usado cada vez menos para isso, mas eu ainda considero ele extremamente útil para uma pesquisa de mercado, por exemplo. Eu estou me lembrando aqui do case da disciplina, que é a questão do restaurante. Ela tem por pergunta o seguinte: como você faria para incluir a participação dos consumidores do restaurante na produção desse conteúdo que o senhor Mateu, que é um dos sócios do restaurante, ele quer fazer? Pelo que eu entendi aqui, você pode entender diferente e responder diferente, isso não vai influenciar em nada na sua nota, tá? Mas assim, ele já dá um caminho ali dizendo que ele tem uma base grande de e-mails cadastrados dos seus clientes, mas ele mesmo considera algo em desuso. Então ele já está dando todas as pistas ali que as redes sociais superam em muito e que o Instagram para ele é excelente por causa da imagem. E realmente, para restaurante, você põe a foto de um prato bem preparado ali, com certeza aquilo dá até fome. A pessoa acabou de almoçar, mas ela é capaz de ficar com gula ali de ver um prato bem bonito. Então eu concordo também com ele, mas eu só queria defender o e-mail aqui para a gente não desprezar esse caso. Como você pega, por exemplo, um cliente como eu, que gosta de ler e escrever e que gasta mais tempo numa pesquisa, por exemplo, por e-mail, do que em outras. Mas depende da objetividade da pesquisa também. Enfim, ele também simpatiza muito ali com os influenciadores digitais, que por sinal estão bombando no YouTube, no Instagram. Então, ele já te pergunta isso. Tô te passando aqui a cultura digital, o modo de vida, domínio, são palavras-chave para você pensar na sua resposta N1. Qual seria o desafio? Como você envolveria? Qual ferramenta digital você utilizaria? Valeria a pena mesmo envolver um influenciador digital nisso? E mais para o final dos slides aqui a gente vai voltar a falar nessa questão. As redes sociais hoje não é opção. Se você é profissional da área da comunicação, você precisa fazer amizade com as redes sociais, nas redes sociais e pelas redes sociais. Virou rotina de trabalho. Então, o pessoal que ainda tem um pouquinho de resistência, como eu tinha no passado, e graças aos meus queridos alunos, cheguei até a trocar de celular por causa deles, que me perturbavam, dizendo que eu era só da teoria. Prática quase zero. Então eu comecei a aparecer um pouquinho mais nas redes sociais e interagir por amor aos meus alunos queridos. E hoje eu até passo meu Instagram, Thalita Godoy BR. Passo o LinkedIn, Thalita Godoy, Facebook, e falo, é legal, sabe por quê? Um ponto eu, como professora, eu acho legal porque no futuro sempre tem um outro que se lembra de falar, poxa, professora, você me deu uma informação bacana, influenciou, eu utilizei. Enfim, não tem satisfação maior, não tem salário no mundo que pague a alegria de um professor de saber que, mesmo com o passar do tempo, lá no futuro, lá na frente, aquela informação voltou à memória e você cumpriu o seu papel ali como professor. Então, é muito bacana esse retorno que a gente tem pelas redes sociais. Por isso que eu digo, faça amizade, não queira mal as redes sociais, não pensa eh, que que é o mal do século, porque muito pelo contrário, você pode positivar a marca, elaborar campanhas publicitárias, ações de marketing. É por meio das redes sociais que acontece uma grande circulação de notícias. Então, use a seu favor. Você é o grande cérebro dessa operação. As outras coisas que circulam só vão te afetar se você deixar, ou para bem ou para mal.
Produzir e consumir. Esse é o chavão ali das novas práticas nesse meio digital. Nós estamos falando aqui como tendência do mercado de trabalho em comunicação. Então, a produção de conteúdo hoje é uma prática do nosso leitor, do nosso consumidor. Há uma migração de plataformas, o leitor ele é consumidor de notícias, por isso mesmo o protagonismo. Você escreve para o consumidor, você escreve sobre o consumidor e você escreve com o consumidor, tá? Ou aqui chamado de leitor, porque ele, o internauta, está do outro lado lendo o conteúdo que você produz, fazendo uma leitura ali, seja de imagem ou de texto. Essa experiência é de leitura, por assim dizer. Então, hoje você precisa entender a participação ativa que ele tem e utilizar isso a seu favor. Tem tudo a ver com o nosso case. Então já fica a dica. Como será que eu posso envolvê-lo nisso? O que que vai despertar a atenção dele para ele querer se envolver? Por isso a importância de entender o comportamento do consumidor. Nós temos uma outra disciplina que se chama Comportamento do Consumidor e Pesquisa de Mercado. Ela entra como uma luva aqui, né? Cai como uma luva na mão aqui dessa outra disciplina nossa, porque as duas se combinam muitíssimo bem, uma complementa a outra. E também a experiência do consumidor. O mapeamento do comportamento do consumidor é traçar um perfil. Esse mapeamento vai tornar ainda mais exata a experiência de consumo. Então, quando eu traço o perfil dele, eu entendo qual é o marketing exato para ele, qual é a experiência que eu vou proporcionar a ele. Não é mais um marketing só como a propaganda ou a comunicação, mas é uma experiência de design, se adequando ali a todo tipo de meio digital. Tem a questão da psicologia também, eu preciso conhecer para saber aplicar. A comunicação, portanto, também se torna ali uma experiência para o consumidor. Como que eu vou envolvê-lo nisso? Como que eu vou tornar essa experiência de consumo inesquecível para ele? E tantas outras aí que você pode se lembrar, outras formas de proporcionar ao consumidor uma verdadeira experiência de consumo. Existe hoje a segmentação e customização por perfis. Aliás, sempre existiu, mas agora, nas redes sociais, por exemplo, a gente precisa entender isso para não criar confusão, inclusive para não pagar mico cá entre nós, né? Então, acontece o quê? A capacidade de adaptação, a gente precisa ter essa percepção de como as coisas funcionam para eu poder me adaptar. E essa capacidade de vez em quando demanda um esforço muito grande. Talvez eu não tenha tanta capacidade, tanta habilidade, mas eu vou fazer um curso, eu vou lidar com os jovens que estão bombando aí no uso das redes sociais para aprender com eles, eu vou desenvolver alguma habilidade nesse uso das redes sociais, eu vou observar o que a concorrência tem feito, um e outro caso ali para eu aprender com eles e, por fim, adaptar a minha linguagem a esses formatos diversificados. Então, um exemplo muito inteligente que foi colocado ali pelo professor conteudista é o LinkedIn, que tem foco na comunicação empresarial. Então, o segmento ali é profissional. Se eu quero falar com profissionais ou me apresentar como profissional, o LinkedIn é a melhor ferramenta que nós temos na atualidade. Então, eu até costumo dizer, né, meio que em tom de brincadeira, que deixa final de semana para o Facebook, as férias, aqueles compromissos familiares, posta em outro lugar, reserva o LinkedIn só para um currículo virtual, só para um cartão de visitas, né, que seja profissional. Passa uma imagem ali sua como profissional e da sua empresa também, porque esse é o foco do LinkedIn. Então, quando eu vejo alguns profissionais, até da minha rede mesmo que eu sigo, postando piadinha aí, fim de semana, não sei o quê, aí eu já penso, esse cara não entendeu que existe um segmento aqui. Ele está meio
como é que se diz? Está meio fora do ambiente, né? Então é isso, fica o alerta para a gente buscar essa percepção. E existem o que hoje em dia que está bombando por aí também as transmissões instantâneas. E nesse momento, na nossa aula ao vivo, eu comentei com você sobre o desafio de você se colocar ali na experiência de fazer, quem sabe, uma live. Pode ser uma gravação, como eu estou fazendo aqui agora. Daí você, mas eu não me ponho muito bem no vídeo. Então você tira a imagem e põe lá no YouTube um videozinho de 2, 3 minutos, pensa num tutorial, pensa em algum assunto. Você poderia, inclusive, comentar sobre o que aconteceu na nossa outra aula, o comportamento de o comportamento fantasmagórico que apareceu ali, fazer um comentário, um conselho, alguma coisa que você saiba fazer bem, quem sabe até desejar um bom dia, já é uma forma de influência digital. Mas, enfim, para você que é um trabalhador árduo do setor da comunicação, passar por experiências de comunicação que os jovens aí, os adolescentes estão fazendo, brincando inclusive, mas que a gente pode fazer como uma experiência particular ali, para você amanhã ou depois aprimorar, pegar gosto, perder o medo, o trauma e utilizar a seu favor. As transmissões instantâneas, elas se utilizam ali, né, digamos assim, uma ferramenta de proximidade com o consumidor. Ela te proporciona essa aproximação com o teu consumidor, principalmente no caso de uma live mesmo, tá? Como nós estamos falando aqui de transmissões instantâneas. Eu sugeri para você fazer uma experiência, uma gravação, uma coisa e tal, para você avançar um pouquinho mais aí no uso das ferramentas, mas o, o grande desafio mesmo seria uma live, né? Vou fazer um dia, tá bom? Vamos combinar? A gente fazer uma aula, um resumão. Então, ela proporciona essa proximidade com o consumidor, ela abre um espaço ali para interação com o público estratégico. Ninguém vai ser obrigado a assistir a sua live, vem quem quer. E quem quer geralmente está interessado. Por isso, ele é então um público estratégico. E aí acontece a mediação do comunicador. Vem o seu talento maior ali, que é atuar como mediador nesse processo de comunicação. Tem ganhos extremamente positivos. Será que o senhor Mateu, o pessoal lá do restaurante italiano, poderia fazer ali uma live no Facebook, no Instagram? Seria essa uma boa estratégia para envolver o público? Tchan, tchararam, fica a dúvida aí para você. Nas práticas digitais, nós vemos o seguinte: aqui no Brasil, 61% dos internautas utilizam tablets e celulares. Então, se eu vou fazer uma produção de conteúdo pensando num blog que a pessoa vai abrir e ler só no computador, no notebook, eu vou prejudicar então o meu próprio conteúdo, porque se ele usa tablet que tem um tamanho menor e um celular que é mais reduzido ainda, vai perder qualidade, vai perder a visualização, aquelas letrinhas que eu escrevi tão lindas vão ficar miudinhas, então vai ter um prejuízo muito grande aqui. Presta atenção nisso. 141 milhões estão nas redes sociais, ou seja, 66% da população brasileira participa de alguma rede social. Gasta-se, em média, 3 horas e 34 minutos. Isso entre essa faixa etária aqui, dos 25 aos 34 anos. Eu acho que é até mais, hein? Não sei não, tenho impressão que é até mais. Isso, contando ali redes sociais e quem sabe outras coisas mais. Se você contar as minhas práticas sociais, eu fico na internet, sei lá, 18 horas por dia, mas não navegando de bobeira em redes sociais, fazendo pesquisa, isso, aquilo. Então a gente tem que ver isso. Eu calculo que 3 horas e 34 minutos pode ser aí só de redes sociais. Então vale a pena investir, conhecer, perder o medo, criar coragem e pensar em conteúdos, então, para as redes sociais. Quais são as mais acessadas no Brasil e no mundo? Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram
esses estão ali no top. Falou em redes sociais, você tem que produzir conteúdo para cada uma delas, lembrando das suas particularidades, que cada uma vai ter um potencial diferente. Não é porque está todo mundo lá que eu posso fazer qualquer coisa e espalhar nas quatro do mesmo jeito, tá? E esses números eu coloquei aqui porque alguém me perguntou, tá atualizado? Não, para falar a verdade, né? E outra coisa, eu sempre falo, tem que usar fonte, tudo que você colocar, publicar nos seus trabalhos e tal. Mas eu não dou bom exemplo porque na correria, gente, é um tal de copia e cola, a gente sai correndo, porque o importante aqui é o nosso bate-papo. Mas esse exemplo aqui, ele está desatualizado, é mais para ilustrar mesmo, tá? Se a gente fizer uma pesquisa mais atualizada, esses números já cresceram e também, como o pessoal até apontou na nossa aula ao vivo, entram outras. Já pode aparecer aqui, talvez em tamanho menor, mas assim, outras redes que são aplicativos também que o pessoal cria e que serve aí como ferramenta para a gente trabalhar. Então, não fique fora dessa. Aprende, percebe, se capacita, se habilita, tem que se adaptar mesmo para a gente extrair o lado bom do que essas redes sociais proporcionam para a gente, tá? Qual é o novo perfil do consumidor? Nesse nosso marketing 4.0, o que que acontece? Ele cobra autenticidade. Não adianta a gente ter falsidade, porque um grande público ali, uma grande faixa dos nossos consumidores vai perceber e vai cobrar. Então precisa ter autenticidade. Ele tem voz, hoje em dia ele não é mais aquele cara que só assiste televisão e muda de canal, escuta o rádio ou compra o jornal, a revista e você nem sabe quem ele é. Pelo contrário, ele tem voz, ele participa, inclusive de forma muito espontânea. Se ele não gostar de alguma coisa, ele não vai simplesmente reclamar, mas ele vai explicar por que que não gostou, não deu certo por quê, onde foi que não encaixou. Enfim, vai te trazer um montão de informações extremamente importantes. Então, ele tem atenção ao marketing de precisão. Presta atenção você nisso também, porque hoje ele sabe distinguir um tipo de marketing do outro. Ele percebe uma notícia exagerada, falsa, né? Ele percebe ali a fake news, ele percebe quando alguma coisa está passando da medida, do ponto. Ele pode inclusive consultar a fonte, questionar o conteúdo da mensagem, ele vai prestar atenção em qual é o contexto disso. Eu contei para vocês também que uma vez eu recebi uma foto de alguém criticando alguma coisa, eu perguntei, essa foto por acaso é atual? Você sabe me dizer qual é o contexto? Se encaixa nessa crítica que você está me apontando aqui? Aí a pessoa ficou totalmente sem graça porque nem ao menos soube me responder. Então, ao mesmo passo em que eu tive essa atenção de precisão, eu também passei o exemplo para ela fazer o mesmo. A próxima vez, antes de aceitar qualquer coisa, dá uma pensadinha duas vezes, né? E quero te chamar muito, 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 muito a atenção para os nossos micromomentos. Eu acho tão lindo esse termo, chega a ser poético, né? Um micromomento é aquele momento da tomada de decisão, enquanto você está navegando ali, você faz as suas escolhas, antes de dar o clique ali, quando você fecha a mão e aponta o dedo ali para apertar num like, para apertar no sim, no 10, onde for, no enviar, concluir. Esse é o micromomento. Então, enquanto produtores de conteúdo, a gente tem que prestar atenção nisso. Qual é a minha frase de efeito que vai causar esse impacto positivo aqui na tomada de decisão do meu consumidor? Não posso desprezar a existência desses micromomentos e posso proporcionar diversos micromomentos. Micromomento para o consumidor vai ser um só, mas eu posso jogar várias iscas, digamos assim, ao longo do meu conteúdo para que um deles seja, em definitivo, o micromomento dessa tomada de decisão. Poético, não é? E aí, eis que vem o momento, o micromomento ali dos influenciadores digitais, que não é micromomento, não. Eles estão trabalhando duro para alcançar as posições que eles estão alcançando.
e vale a pena porque quem tem talento, quem tem vocação para isso, está ganhando um dinheirão nas redes sociais, simplesmente pondo ali a sua cara a tapa, dando opinião, criticando, fazendo piada, comentando, se arriscando, utilizando produtos e dando opinião, enfim. De diversas formas, eles se tornaram influenciadores digitais. O que poderia ser só um desabafo acabou popularizando tanto que o cara falou: pô, não é que eu sou bom nisso? Então ele foi fazendo um e outro, mas hoje em dia já existem pessoas com esse sonho de carreira e quem pode contrata um gestor de imagem, um publicitário, enfim, vários tipos de profissionais aí que estão assessorando esse profissional para ele ser um excelente influenciador digital. Então, eles atuam hoje como marca. Alguns deles se tornaram marca. Eles tornam-se veículos de mídia. Talvez seja esse o pensamento do nosso case, ali do senhor Mateus. Talvez ele tenha tido essa percepção. Ele reconhece o quanto o influenciador digital engaja e influencia os nichos. Então, ele pode trazer isso para o lado dele. E conteúdo temático, frequência, credibilidade. Para vocês aí que queiram se tornar aí um influenciador digital, tem que pensar nisso. Conteúdo temático, frequência. Não pode postar quando quiser, você tem que ter essa regularidade ali e passar muita credibilidade. Essa é uma palavra-chave também. A empatia com o seu público, saber exatamente qual é esse segmento, qual é esse nicho e se manter ali, né? Não pode dar tiro para todo lado também. Então, eu acredito que é também uma estratégia maravilhosa aqui para o restaurante. Como também seriam aquelas campanhas ali de hashtag, de vários concursos, né? Ele pode promover ali um sorteio. Enfim, você vai pensar em alguma estratégia para responder ali na sua N1. E para encerrar esse nosso conteúdo, o que que nós temos ali como atualidade? Um cenário digital. Eu não vivo mais sem isso, eu preciso me ambientar, porque agora é assim. Hiperconectado. Não é só eu estar conectado na internet, não, eu estou hiperconectada numa rede que é 1000 vezes maior do que eu possa imaginar. Eu não sei quantos alunos cabem numa sala de aula digital, por exemplo. Então, eu preciso me adaptar a isso e preciso promover sempre melhorias para que a experiência do meu consumidor seja agradável, crescente e sempre surpreendente. A comunicação hoje ela é bem mais complexa do que antigamente e muito mais segmentada. Então, mais uma vez eu digo, não é para a gente se perder nessa complexidade, mas é sempre estudar, ler, buscar atualização e entender que eu posso usar isso a meu favor. Você acompanha essa complexidade, essa segmentação, você tem essa visão de tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo você se põe como consumidor e como produtor de conteúdo, não é? Por assim dizer, como profissional de comunicação. E, acima de tudo, consumidor como protagonista, eu não posso desprezar a importância desse meu consumidor, seja de qual área for, e sempre, gente, acima de tudo, ética. Ética no consumo, ética na consciência de como eu faço as coisas, ética na produção do conteúdo, até mesmo para fazer uma pesquisa de mercado, não pode ser de qualquer jeito. Eu tenho que ter essa preocupação ética, inclusive enquanto aluno que participa de um fórum, de uma aula, não é? Você de repente tocar no material ali que o professor está ministrando a aula é ter um desrespeito tremendo, não só com a figura do professor, mas com os seus colegas que estão ali participando daquele mesmo ambiente. Eu até comentei, vou passar o slide aqui para a gente já volto a falar sobre isso. Essa é a bibliografia aqui do curso que o teu professor conteudista preparou para você, tem uns links maravilhosos aqui, umas indicações de vídeos, de leituras, então você não deixa passar sem pelo menos copiar,
tá? Salve e cola aí no seu material para você ter isso no futuro para você continuar utilizando. Eu vou falar aqui algumas orientações da disciplina e eu já falo o que eu comecei a falar antes, porque antes eu estava dizendo é o teu comportamento como profissional. E agora eu vou falar aqui sobre N1, N2, disciplina você aluno. Então é o seguinte, cada disciplina tem um calendário próprio. Pode ser que você faça uma, duas, quem sabe até três disciplinas no mês. Em média são duas. Porém, cada uma vai ter um calendário. A data de uma pode ser diferente da data de outra. Para você não se perder, você precisa sempre consultar o seu AVA, verificar os avisos postados, fica de olho ali no calendário para você não perder o prazo das atividades. Fique atento, evite os contratempos que acontecem no último dia. Então, se você pode postar antes, por que que vai deixar para o último dia? Vai fazer igual imposto de renda, que aí todo mundo quer postar ao mesmo tempo e você fica de fora porque o sistema não suportou? Aí você vai querer o quê? Reclamar com o imposto de renda? Porque o sistema não te deixou postar? Não tem desculpa, tá? Os casos da vida pessoal, aí os problemas também você guarde para você. Não interessa quais foram as suas situações aí que te levaram a perder o prazo. Depois não quero saber de ninguém escrevendo lá no fórum os problemas da vida pessoal porque perdeu a N1, a N2. Tá? É feio isso, é uma questão ética. Tenha respeito pelos profissionais que estão trabalhando ali, atendendo às verdadeiras demandas da disciplina, que não tem nada a ver com os teus problemas pessoais, e respeito com os colegas. O fórum é para a gente trabalhar assuntos pertinentes ali à disciplina. Problemas pessoais é outro departamento. A webconferência não é obrigatória, você pode assistir a gravação a qualquer momento. Como eu também decidi fazer essa regravação, porque a gente teve o prejuízo daquele aluno fantasmagórico que ficou movendo os slides, uma tremenda falta de ética, né? É profissional, inclusive, porque nós somos por iguais. Se eu tivesse outra profissão, inclusive, ou dando aula para outro curso, outra turma, eu até lidaria de outra forma, mas a gente aqui está conversando de igual para igual. Nós somos comunicadores, profissionais da mesma área. Então, eu achei uma falta de ética, né? Para não dizer uma tremenda babaquice o que foi feito. Eu me senti prejudicada na questão da linha de raciocínio, por exemplo, e achei uma falta de respeito com os colegas. Então eu decidi regravar essa aula para que quem tem interesse na disciplina pudesse assistir a gravação. Como ela não é obrigatória, inclusive o dia que você tiver a fim de outra coisa que não prestar atenção na aula, por favor, não acesse a webconferência no momento da gravação. Você assiste depois, tá bom? Então, o que que acontece? Você tem dois ou três caminhos, vários caminhos para achar esse vídeo. Ele fica um pouquinho escondidinho mesmo, mas ele tá lá. Eu reparei que algumas disciplinas não têm essa ferramentinha aqui, o link da webconferência, mas eu criei em algumas e por lá você pode acessar. Eu não sei se o pessoal da manutenção da técnica está mudando isso, porque hoje eu tentei fazer a gravação desse vídeo por esse link de webconferência e estava indisponível. Então eu não sei se houve alguma modificação, porque o professor tem outras preocupações. Então, qualquer coisa, se mudou, você despreze a primeira indicação ali, mas dentro de materiais de aula, a discussão do caso, é certeza que você vai encontrar ali esses três tracinhos do lado esquerdo no alto, que é o menuzinho. Clica ali e você vai ver escrito gravação. Clicando em gravação, aí sim você vai ver o link disponível ali, tá bom? Ele sempre fica, é automático. Acabou a webconferência, no máximo no dia seguinte ele já vai aparecer disponível ali para você assistir depois, tá bom? N1, N2. N1 normalmente é uma resposta dissertativa, mas pode acontecer de você ter um teste online, que são 5 perguntas, valendo 2 pontos cada, e você tem duas tentativas para fazer.
ou resposta dissertativa, e cada professor pode ter também uma direção diferente para te passar sobre como ele quer receber a sua resposta. Então, eu vou passar a minha, eu acho que é a opinião da maioria dos professores, pelo que a gente conversa, mas eu peço a você que tenha essa atenção de observar se o professor de uma outra disciplina passou uma orientação específica. E a N2 é um teste online, são 10 perguntas, uma tentativa só. Se você esbarrar na resposta errada, ele pode salvar aquela. Então presta atenção, não faça pelo celular de preferência, porque pode acontecer esse problema de você esbarrar no enviar e não ter feito, por exemplo, as três últimas. Você vai ficar com a nota prejudicada e não vai ter reclamação, nem segunda chance, não tem como repor. Tá? Então, assim, te aconselho, reserva um tempo com a internet legal, que você esteja em silêncio, concentrado, com o teu material ali disponível para você tirar uma nota boa, tá? Se você perder o prazo, a nota será zero. Adianta reclamar? Não. Adianta me contar o seu problema que teve? Não. Adianta contar que você está vivendo uma pandemia? Não, e acabou. Não vou ficar dando esbregue aqui em ninguém, né? Pois é. A média é 6. Quanto que eu preciso para passar de ano, professora? Você precisa alcançar a média 6. Mas cá entre nós, tenha santa paciência, né? Uma nota 6 para uma pós-graduação nessa área que é uma delícia de comunicação, né, é inaceitável para mim. Então eu subiria aqui para 7, para 8. Eu acho que quando você fizer as suas atividades, você tem que pensar num 8, tá? Um 8 é uma nota bem razoável aí para um nível em que você se encontra hoje. Então, acontece assim: caso você não faça a entrega da N1, perca a N2, qualquer desastre natural, qualquer coisa aconteça e você não alcança a média pelo menos 6, você fará novamente a sua disciplina em regime de dependência, o famoso DP. Você não vai perder o curso inteiro por causa disso. Então, é uma choradeira absolutamente desnecessária que de vez em quando alguns alunos cometem lá no fórum. Não precisa. Depois, perdeu, não fez, você vai fazer. Em algum momento do teu curso, aí mais para frente, você vai receber orientação sobre como cursar aquela disciplina em DP, tá bom? Você só vai perder o curso inteiro se você deixar de entregar o seu trabalho final, o trabalho de conclusão. Pode ser um projeto, uma monografia, então você fique atento a essas orientações, tá? São duas disciplinas, então, por mês, lembrando, cada uma com o seu calendário próprio. Nessa disciplina, ou em cada disciplina, na verdade, você vai ter sempre um professor conteudista, é aquele que prepara para você o roteiro de estudos, ele põe o case, ele elabora a pergunta do case e ele também faz as questões da prova. Então, não adianta também reclamar por outros lados, porque a gente, na verdade, no caso, a tutora, a professora, eles vão só repassar para outro setor. Não foi a gente que fez. Às vezes precisa de uma correção de texto, ou não está disponível para eu baixar em PDF, o que não custa nada também dar um copia e cola, né, gente? Esse assunto aí de não consigo baixar em PDF é um tipo de reclamação assim. Eu te agradeço quando você informa. Olha, eu acho que esqueceram de botar o botão aqui, né? Mas assim, esse tipo de reclamação, sabe? Um dia, dois, três, até perturba a vida da gente. Ok, muito obrigada, já entendi, já repassei. E provavelmente esse botão não vai ficar disponível agora, uma vez que a disciplina já está disponível, ele não vai mudar o que está lá. Mas assim, a gente te agradece quando você nos informa. Mas eu te peço a consideração, né, de ter essa paciência, inclusive, e tomara que o próximo conteúdo, a próxima disciplina, já venha com essas revisões todas. Assim também como algum material que esteja indisponível, um livro da biblioteca, alguma coisa assim, uma dica para você acessar a biblioteca, não coloca o nome inteiro do livro, se ele for um nome grande, o sistema vai só pensar, pensar, pensar e falar que não achou. Mas se você colocar a palavra-chave, só as duas primeiras palavras, o sobrenome do autor, você vai ter mais chance de achar. São duas bibliotecas, elas são carregadíssimas de conteúdo.
e com certeza, se não achar em uma, vai achar em outra. Não achou? Aí sim, passa a informação, a gente também vai repassar. Como se diz, nem tutor nem professor resolvem nada, mas a gente tem a boa vontade de pelo menos repassar para os setores responsáveis, tá? Ah, o teu professor de webconferência vai ser responsável então pela apresentação desse material em aula, fazer o bate-papo online que você vai ter durante uma hora também para a gente digitar. É só, o bate-papo é só mesmo o chat. E o material complementar é a atividade dirigida, que são novidades, mesmo quem entrou agora, ou quem entrou antes, é novidade para todo mundo aqui, esses dois itens, tá? E eu já vou falar sobre isso. E o professor tutor, que posta os avisos, responde ao fórum, acompanha também a sua jornada. Sempre lembrando que tem um calendário próprio, tá? Não vai se confundir com isso. A atividade dirigida não é obrigatória e também não vale nota. Você vai participar, se você quiser, postando uma resposta ao questionamento que o seu professor colocou ali. Eu batizei como para reflexão, né? Eu achei interessante pôr dessa forma. Vamos refletir sobre determinada situação, determinada ponto de vista. E aí, você digitando ali, você compartilha com os seus colegas. Então, não vai ter resposta, não vai ter certo ou errado. É uma forma dos seus colegas saberem o que você pensa a respeito daquele assunto, vai contribuir para os teus estudos, para o teu intelecto, para a tua experiência acadêmica. E aí, você pode também perceber o que, que o outro aluno respondeu sobre aquilo. Ah, ele pensa diferente de mim, deixa eu ver aqui. Quem sabe até vai surgir ali uma nova amizade nesse campo. Mas o foco é só ler, refletir e responder. Tá? Bate-papo é em outro setor. Você vai ter três linhas ali no fórum. Uma só é de bate-papo, networking, tomar o cafezinho ali. A outra é atividade dirigida, você lê o texto proposto e responde ali a reflexão. E o outro é o material complementar. Eu vou só postar alguns links ali, não precisa pôr nada lá, nem comentário, nem fazer pergunta. Se for pertinente, é óbvio que eu vou ter o maior prazer. Se você quiser deixar ali algum comentário, quem sabe até acrescentar algum link, fica à vontade para isso, desde que seja para uma contribuição à sua experiência acadêmica, tá? E para fechar a nossa web de hoje, dicas preciosas, super preciosas aqui para N1 e N2. Quem estava com alguma dúvida, é agora a hora da gente solucionar, sanar a sua dúvida. Resposta dissertativa para esta disciplina. Pode ser que para outra disciplina, como eu disse, você tenha um outro tipo de N1. Então, tudo que eu vou falar agora se refere a um tipo de resposta dissertativa. Não é dissertação de 40 páginas, por favor. Todos os meses, praticamente, você vai ter que fazer uma ou duas. Então, é um texto curto, rápido, objetivo, de preferência não, tá? Isso aí, para essa disciplina agora, é regra. Não fuja do tema. E o tema é a resposta do case. Precisa, então, assistir ao vídeo, entender a situação e propor ali com base no teu roteiro de estudos. O que que tá ali de teoria? É nisso que eu vou me basear, não é no que eu acho, mas eu preciso de uma fundamentação teórica. Se eu disser, sim, o Instagram vale a pena, por quê? Aí eu volto lá no material de estudos e acho escrito ali as redes sociais, isso, aquilo outro. Aí eu utilizo aquela frase para embasar, justificar o meu raciocínio, tá? É nessa forma que a gente pede para vocês interagirem ali com o material de estudos, que não precisa ser obrigatoriamente só o que está ali. Se você encontrar uma outra leitura, um outro autor, um outro argumento, fique à vontade. Crie um título, porém não precisa pôr capinha, dedicatória, não sei o que, blá 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 blá. É só título, resposta e pronto, acabou. Quanto, professora? Uma página, meia página, no máximo duas páginas, eu creio que é mais que suficiente para você responder. Esse case, então, é uma perguntinha, então não tem muito o que florear. Porém, eu não vou dizer assim, campanha no Instagram, ponto, postei, né, no último dia, na última hora, e vou achar que vou ganhar uma nota 10, só porque está escrito aqui. Não é bem assim.
Desenvolva seu raciocínio e comprove com base teórica, citação e referência. Não é obrigatório, porém, a sua nota com certeza será melhor se você desenvolver essa dica. Por quê? Gente, é pós-graduação, né? Por favor, tem gente que responde igual ao ensino médio. Para com isso, evolui, amadurece, aproveita a experiência aqui para você aprofundar, fazer um momento de estudo mesmo, a respeito de uma situação que poderá ser amanhã ou depois real para o teu trabalho, por exemplo. Então, tira proveito disso. Texto inédito significa não é para copiar, tá? Cópias indevidas, ou seja, sem citação sem a devida referência ali, vai ser zerado, tá? É zero para cópia. Se você reaproveitar algum texto de outra disciplina, a mesma coisa. O sistema indica para gente que não é um texto inédito, então a sua nota pode ser tão prejudicada a ponto de você ganhar um zero. Por exemplo, cada disciplina é feita por um professor diferente. Ele não sabe que o outro professor elaborou um case muito parecido. Às vezes a pergunta acaba sendo quase que a mesma. Então, você, né, dá uma despertinha e pega o case da outra disciplina, troca o nome e pá, coloca aqui. Não vai dar certo isso, porque o sistema vai dizer para mim que você já fez esse mesmo trabalhinho, portanto, ele não é inédito e vai ser zerado. Hein? Te peguei agora. Fica esperto. Normas da BNT, quem sabe usa, quem não sabe já começa a se preocupar com isso. Disponibilizei lá no meu LinkedIn, Thalita Godoy, um texto enorme, quase 20 minutos de leitura sobre dicas ABNT. E valem para um artigo, mas você pode pegar algumas dicas ali para utilizar aqui na sua resposta. Algum aluno até brincou comigo, falou, professora, mas eu escrevi 15 linhas, precisa pôr o espaçamento lá, um e-mail? Ué, se você já quer fazer as coisas como são, é um trabalho acadêmico esse, é um texto acadêmico. Já vai fazendo tudo direitinho dentro das normas. As citações, tem aspas, se for acima de 3 linhas, tem o recuo, muda o tamanho da linha, da fonte também. Tem várias especificidades aí que você pode já se evoluir academicamente tomando conhecimento. E se evoluir foi feio, né? Você pode evoluir, se aprimorar, colocando as normas ABNT em prática aí no seu trabalho. Se você quiser anexar um arquivo, só se for o Word ou PDF. Tem gente que inventa algum arquivo diferente e não dá certo, é nota zero, tá? Existe um espaço ali para você inserir a sua resposta, fazer a postagem do teu texto e além disso, se você quiser, você pode anexar. Tem alunos que fazem isso ali, sei lá, por segurança e tal. É até legal, eu acho que é uma segurança mesmo. Qual é o local dessa postagem? É só e só, unicamente só. Deu para entender? Na resolução do case N1, ali tem um espacinho específico para você fazer a postagem. Fica em material de aula, estará indisponível após o prazo. Tem aluno que chega no dia seguinte e aí vem reclamar lá no fórum dizendo não está disponível. Aí eu respondo: é claro, você deixou passar o prazo, acabou, já era, perdeu, né? Perdeu o Playboy, já era. Então, fica esperto na questão do questionário, dos prazos. É uma dica de estudante que eu passo para você. Sabe o que eu faço para jamais perder o prazo? Eu desprezo o que está no calendário, porém, para mim mesma, eu anoto 2 dias de antecedência. Ah, termina dia tal. Eu ponho 2 dias antes na minha agenda e ponho o post-it na parede, no computador, no celular, aviso, recado, despertador, tudo, para que 2 dias antes seja o meu limite de postagem. Sempre dá certo, então fica aí uma dica do coração para você tirar uma nota 10. E a N2, professora? A N2, como eu falei, ela é elaborada pelo conteudista, então vai estudar pelo roteiro de estudos, material de aula, faça as leituras do conteúdo, se tiver vídeo, indicações, artigo, de tudo isso o professor pode ter tirado alguma questão para ele te perguntar na N2. Um detalhe, normalmente quando ele indica um capítulo do livro para você ler, pode ser que ele tenha tirado alguma pergunta de lá.
para incluir na N2. Mas se ele não colocou capítulo, não se preocupa, não precisa perguntar para o tutor, para a professora, né, qual capítulo eu leio, porque é só um livro que ele destacou da bibliografia. Ele está recomendando para você aquela leitura, não é obrigatório. Ah, mas qual capítulo que eu leio, professor? Leia o primeiro capítulo, se você gostar, lê o 2, o 3, o 4, ou então lê o último, que tem ali a conclusão, tá? Escolhe pelo sumário algum que seja do teu interesse, algum que você nunca viu, quer conhecer uma coisa nova, fica à vontade. Mas se o conteudista não indicou, não vai indicar também, tá? Até o final dessa disciplina nem adianta perguntar. Então, eu não sabia, agora eu já sei. Já fico em paz, não preciso ocupar espaço ali perguntando isso, mas toda pergunta é bem-vinda, gente, tá? Eu quero que vocês saibam que, embora eu não esteja nessa disciplina participando ali do fórum, mas eu leio tudo, eu tô sempre, não vou dizer que diariamente, mas eu tô sempre ali passando os olhos e nós temos agora o tutor cuidando aí de você, encaminhando também as perguntas, as dúvidas, interagindo. Então, assim, não tem pergunta boba, nem desnecessária. Se é uma dúvida, você aproveita. Porém, saiba que tem os teus colegas, tem o tempo que a gente perde ali, né, sendo o caso ali de te dar uma resposta e com essas orientações você já tem agora mais informações para levar aí uma vida mais tranquila na sua pós. Olha, só para fechar, vou até passar o último slide aqui e dizer para você o seguinte: entrar na pós é muito fácil. Todo dia, né, com esse precinho camarada, então, vem um monte de gente querendo entrar na pós. Começo de disciplina, bomba, tá lotado de aluno. A gente mal dá conta de tanta demanda. Mas, ao longo do caminho, muitos e muitos e muitos vão desistindo, vão tropeçando, se sentem incapazes ou implica com alguma coisa, não foi com a cara do professor, não gostou disso, daquilo, daquilo outro. Mas você pode ir até o final. Se esse é teu sonho, se esse é teu objetivo, você pode lutar por isso, superar tudo. De vez em quando, sabe? Deixa passar, vamos em frente, se comunica com seus professores, com seus tutores. A gente está aqui para te dar o maior apoio. Eu quero te dar os parabéns por você ter entrado, mas eu quero mais ainda saber que você chegou no final do curso com o teu certificado em mãos. Combinado? Nada de desistir, deixa isso para os outros. Você vai em frente, você vai chegar lá e realizar os seus sonhos, dar um upgrade aí na sua carreira, intelectualmente também você vai evoluir, você vai ter contato aqui com pessoas do bem, com pessoas éticas, com pessoas que estão aqui para evoluir como você. Tá bom? Então sejam muito bem-vindos à nossa pós-graduação, façam um curso excelente, desejo tudo de bom para vocês, sucesso e espero te encontrar em mais alguma disciplina e até dezembro a gente tá junto nessa jornada, tá bom? Muito obrigada por sua atenção e sucesso para você. Tchau, gente, um abraço.